Há momentos na vida em que tudo parece errado. Você acorda com uma angústia que não sabe explicar. Olha para o teto, deitado na cama, e sente um peso. As pessoas que antes estavam perto agora parecem distantes. Portas que estavam se abrindo de repente se fecham. Convites desaparecem. O telefone para de tocar. Até o sol parece brilhar diferente. E lá no fundo, bem no fundo, como um sopro quase imperceptível, algo te diz: você está indo na direção errada. Essa sensação, para muitos, é só cansaço, para outros, azar. Mas e se for mais do que isso? E se não for coincidência? E se for Deus tentando te avisar antes que tudo desabe? Ao longo da Bíblia, Deus nunca ficou em silêncio quando viu seus filhos se afastando. Ele sempre falou. Às vezes com trovões, às vezes com silêncio, às vezes com anjos, às vezes com circunstâncias. Mas ele sempre deu sinais. Pense em Jonas. Deus deu uma missão clara. Vai a Nínive. Mas Jonas decidiu fugir. Ele correu, embarcou num navio e achou que podia escapar do chamado. Mas então veio a tempestade. O mar se revoltou. O navio quase afundou. E no final, ele foi engolido por um grande peixe. Aquilo não foi azar. Foi aviso. Foi correção. Foi amor. O tipo de amor que grita quando você está prestes a se perder. O problema é que hoje, no meio de tanto barulho, a gente não escuta mais. Esperamos que Deus fale com arbustos em chamas ou com raios e trovões. Mas esquecemos que, na maioria das vezes, Ele fala no cotidiano. Ele fala através de detalhes. E o mais triste, a gente ignora, mas Ele continua falando. E hoje, talvez agora mesmo, Ele esteja tentando falar com você. Conheci certa vez uma senhora chamada Dona Luzia de Goiânia. Ela era daquelas pessoas que brilham com uma simplicidade que só quem tem fé de verdade carrega. Um dia, conversando comigo, ela disse: Filho, Deus não grita, mas quando Ele precisa, Ele balança tudo ao nosso redor só para chamar nossa atenção. Nunca mais esqueci essas palavras. E foi assim com ela. Durante anos, Dona Luzia carregava uma tristeza escondida. Tinha se afastado da igreja, da fé, de Deus. Tudo parecia bem por fora, mas por dentro era vazio. Até que começou a sentir um peso no peito, uma inquietação que não a deixava dormir. O médico disse que era ansiedade, o pastor que era afastamento. Mas ela sabia, era Deus chamando de volta. E talvez você também saiba. Lá dentro você sente. Pode ser aquela paz que desapareceu. Antes você dormia tranquilo. Hoje, se vira de um lado para o outro. O coração acelera, a mente não para. O silêncio da noite grita mais alto que qualquer barulho do dia. E você pensa, será que é só preocupação? Mas o que você sente é diferente. Não é só tensão. É o Espírito de Deus tentando alcançar sua alma. O profeta Isaías escreveu: Tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está firme em ti, que confia em ti. Isaías 20:6-3. Se essa paz foi embora, talvez seja a hora de perguntar: eu ainda estou andando com Deus? Ou me afastei sem perceber? Há quem diga que quando tudo começa a dar errado, é porque o diabo está tentando atrapalhar. E sim, às vezes é isso, mas nem sempre. Muitas vezes é o próprio Deus fechando portas, não para te castigar, mas para te proteger. E isso dói, porque a gente não entende na hora. A gente insiste, força, luta, empurra portas que ele mesmo trancou. Como aconteceu com Paulo, lá no Novo Testamento. Ele queria pregar na Ásia, mas o Espírito Santo o impediu. Parece estranho, não é? Deus impedindo alguém de pregar? Mas ele sabia. O tempo não era aquele. O lugar não era aquele. Deus via o que Paulo não via. Assim também é com a gente. Conheci o senhor Edivaldo de Fortaleza, homem trabalhador, honesto, sonhava em abrir uma loja própria. Fez empréstimos, investiu tudo.
Mas nada dava certo. Tudo falhava. Por fim faliu. E no desespero caiu de joelhos e chorou. Senhor, por quê? E naquele mesmo mês o filho dele sofreu um acidente grave. Edivaldo pôde cuidar do filho todos os dias, porque não tinha mais loja, não tinha mais patrão, não tinha mais horário. A falência foi livramento. Deus fechou uma porta para ele poder entrar por outra. Às vezes o não de Deus salva sua vida. E quando você começa a se sentir distante de Deus, orações vazias, louvores sem sentido, a Bíblia se torna só papel e tinta. O coração não responde. A fé esfria. Isso é grave, porque a frieza espiritual não chega de repente. Ela se instala aos poucos. É como uma noite que escurece devagar. Quando você percebe, está completamente no escuro. O salmista clamava: Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito reto. Salmo 51, 10. Se o seu coração esfriou, não espere mais. Volte. Ainda dá tempo. Deus usa pessoas também. Aqueles que nos amam de verdade. Você já ouviu alguém dizer: Estou preocupado com você? Talvez seu pai, sua mãe, um pastor, um amigo de infância. Às vezes a gente acha que é julgamento, que é crítica. Mas pode ser Deus, usando a boca deles para tocar o seu coração. Lembro da história de Marina, de Belo Horizonte. Jovem brilhante, cheia de talentos, começou a se envolver com pessoas erradas. A melhor amiga tentou alertá-la. Ela ignorou. Disse que era inveja. Um mês depois, Marina foi parar no hospital por conta de um acidente numa festa. E ali, naquele leito, ela chorou. Mas não de dor, de arrependimento. Disse: Minha amiga avisou. Eu que não quis ouvir. Se alguém que te ama está preocupado com você, escute. Pode ser a voz de Deus. E talvez o sinal mais silencioso, mas também mais profundo. A culpa. Você tenta esquecer. Empurra para debaixo do tapete. Mas aquilo insiste em voltar. Não importa o quanto você tente ignorar, está lá, no meio da madrugada, naquele louvor, naquela lembrança. A Bíblia diz em Hebreus 12:6, porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a todo filho a quem recebe. A dor que você sente não é para te envergonhar, é para te trazer de volta. A culpa, quando vem de Deus, é cura disfarçada. É misericórdia em forma de incômodo. Então, o que você faz quando percebe que Deus está te avisando? Primeiro, não tenha medo. Ele não quer te assustar. Ele quer te resgatar. Segundo, fale com ele. Diga: Senhor, estou ouvindo. Me mostra o que preciso mudar. Terceiro, arrependa-se. Não com remorso, mas com sinceridade. Dê meia volta. Retorne ao caminho. E, por fim, obedeça. Porque o aviso de Deus é sempre um convite à transformação. Deus avisou Noé, avisou Ló, avisou Faraó. Ele continua avisando hoje. E talvez, agora, ele esteja avisando você. Não espere pelo caos. Não espere pelo fundo do poço. Volte enquanto ainda há tempo. Porque aquele que avisa, ama. E Deus te ama. Ele te vê, ele te escuta e ele está te chamando.